povo! Olha eu aqui de volta. Meu nome é William Silva, o Gata Loura, e eu vou ser o host desse seu podcast vitaminado. E o convidado de hoje é um convidado mais que especial. Seja bem-vindo ao nosso Orange Juice de hoje, Evandro Alves. Obrigado, Gatinha. É um prazer estar aqui com você. Na verdade, é uma honra estar aqui conversando com você. E vamos em frente, vamos conversar sobre coisas legais aí nesse podcast vitaminado. Show, vamos falar um pouquinho aí de transformação digital. E eu vou te falar que a honra é toda minha, né? Quem não sabe, né? Eu já tô na terceira vez trabalhando com o Evandro. É um cara aí que me ajudou bastante na carreira, me deu muita oportunidade, me deu muitas dicas, me deu muito puxão de orelha e continua me dando no dia a dia. O pessoal vai pensar que eu sou um carrasco, cara. O Joel falou a mesma coisa da última vez que a gente conversou. Pô, o cara deu muito puxão de orelha, com razão, não sei o quê. O pessoal vai achar que, né? Puxa a orelha de todo mundo. Mas faz parte, né? A gente só cresce quando a gente toma puxão de orelha, quando a gente erra e aprende com os erros. Evandro, pra quem não viu sua última participação no Orange Juice, se apresenta de novo pra galera. Como é que você paga seus boletos? Cara, claro, meu nome então é Evandro Alves. Atualmente eu ocupo a cadeira de VP of Engineering do grupo IntelliPost. A IntelliPost ela é uma empresa que, né, se propõe a fazer gestão de frete, desde lá do embarcador, do e-commerce, onde o consumidor faz os pedidos, até que a caixa chega na casa do consumidor, né? Então tudo que acontece entre um consumidor fechar o pedido e esse pacote chegar na casa do cliente, a Intelepost faz a gestão nesse negócio. Então, quais os produtos que nós temos de oferta no mercado? Cara, a gente tem roteirização, a gente tem cotação de frete, a gente tem tracking de pedido, a gente faz a gestão de pedido com etiqueta e rastreamento, a gente faz o processo de reversa, enfim, tudo que você possa imaginar dentro de um fluxo de pedido a gente faz. E agora, a gente fez um M&A com uma empresa chamada Pega Aqui, e agora a gente está começando a trabalhar um pouco no nível operação na rua mesmo, né? Então a gente está colocando pudos e lockers na rua, está cuidando sim do last mile, e é uma tendência até que a gente possa vir a começar a entrar nesses mercados de last mile, de fulfillment. Então, originalmente nós éramos uma empresa software first, software only, né? Fazia gestão eletrônica de todo esse processo, e agora a gente está com ponto de presença na rua e a gente está tornando a logística, alavancando a logística no Brasil de uma forma muito mais inteligente. Então, é um pouco assim que eu pago meu boleto. Sensacional! E são quantas milhões de transações por dia? Pode falar essa curiosidade pra gente? Eu vou te falar por mês, então, a gente lida com mais ou menos 10 milhões de pacotes de entregas por mês, né? É um volume bem expressivo. Para você ter uma ideia, a gente tem aí mais ou menos 2 bi, 2 bi.2, duas conexões, mil conexões, milhões de conexões nas nossas APIs, né? Nosso carro-chefe é cotação, que ela recebe aí mais ou menos 1 bi de conexão no mês, também é uma coisa muito relevante, ou seja, a gente precisa ter uma estrutura muito robusta e muito inteligente por trás disso tudo. E a gente trafega aí na nossa plataforma mais ou menos aí por mês uns 7, 8 terabytes de informação passante, né? Isso também é uma outra complexidade que a plataforma tem cada vez mais. E com SLAs baseado em tempo de resposta, né? Nem fala, bicho, nem fala, porque né, a gente estava discutindo exatamente isso hoje, né? Que é, bons KPIs de tecnologia se baseiam em uptime, né? Em MTTR, MTBR, o tempo que você trabalha ali. No caso do Telepost, você tem uma métrica muito importante de SLA, que é a transação em milissegundos, né? Então, hoje a cotação, estando em São Paulo ou estando na Virgínia, inclusive, a gente tem cotação na AWS Virgínia rodando, a gente entrega ali na casa de 120, 130 milissegundos. Por que a gente entrega tão rápido? Por que a exigência desse tipo de serviço é tão alta? Porque principalmente os marketplaces, né, eles precisam fazer com que todo o processo de cotação de frete ocorra até que chega no lojista, né, no e-commerce. Então, quando a gente transaciona num tempo maior ou igual a 150 milissegundos, o próprio lojista corta o marketplace, né? Ele desliga o marketplace e vai para uma tabela fixa. Então a gente não pode fazer com que isso aconteça porque o frete ele tem que sempre ser
né, o mais econômico, o que foi negociado, o que a transportadora diz que vai para executar. Então, quanto mais real time esse frete for, melhor para o consumidor, melhor para a transportadora e melhor para todo o ecossistema e, obviamente, para o embarcador também. Então, também tem isso, né? A gente tem que trabalhar a cotação na casa do milissegundos. E algumas APIs nossas, com o pedido também, tem que trafegar no mili, não é tão sensível assim, mas também tem que trafegar no mili. Pacote que é despachado, a gente não pode, para você ter uma ideia, nosso despacho de pacote hoje, 99,92% a gente entrega abaixo dos 10, 8 minutos de transação, então entre um pacote chegar dentro do nosso embarcador, do nosso cliente, e ele ser despachado, esse tempo total não pode ser maior que 8 minutos. Né? Por quê? Porque a gente está indo para uma realidade, na verdade nós já estamos nessa realidade, né? Onde os grandes players de mercado, eles não se falam mais, não se fala mais em entrega same day delivery, né? Entrega no mesmo dia. O pessoal está falando em entrega em 40 minutos nos grandes centros, meia hora, né? E para você conseguir atingir esse nível de complexidade e nível de granularidade, você precisa trabalhar em conceitos, né, que o pessoal chama de dark store, pools e lockers, mas todo esse ecossistema, para você chegar lá na ponta, você tem que ter uma inteligência por trás. Você tem que ter um sistema de TMS, WMS que gerencia esse negócio. E nós, como inicialmente somos um TMS, a gente precisa ser uma parte da engrenagem muito importante que trabalha com rapidez, porque se a gente demorar, todo o resto demora e aí você atrasa lá a ponta. Né? Então a gente tem que ser uma engrenagem muito eficiente dentro desse ecossistema todo. É, realmente são números desafiadores. Não é qualquer API que responde ali em 100, 120 milissegundos. Nós temos nossos segredos ali. E nem que transaciona tudo isso. É bastante. Fora isso, você bebe cerveja, né? Muito. Eu bebo bem, assim, eu faço isso. É a segunda coisa que faço melhor na vida, assim. Né? A primeira é comer churrasco. E assim, eu não tenho muito, né? O pessoal tem, né? O pessoal escolhe cerveja A, cerveja B, né? Lúpulo, né? Nível de amargura, tal. Cara, comigo eu estou no ramo de volume, assim como as APIs em Telepost, eu estou no ramo do volume, então Tem algo que tá valendo. é mais ou menos por aí. O conceito é esse, né? Mas eu gosto muito do, acho que foi o quem que falou isso? Foi o Cortella que falou, né? Ele falou, cara, o motivo do churrasco na verdade, não é você beber e comer, né? O motivo do churrasco é você juntar as pessoas para confraternizar, né? E eu gosto muito de dar churrasco, você veio aqui em churrasco em casa, eu gosto muito desse negócio de churrasco e é bom, né? Muito por isso, claro, tem a comida, tem a bebida que, né, faz parte do processo, mas para mim o fundamental realmente é juntar as pessoas, porque eu acho que essa sinergia, claro, a gente está vivendo épocas difíceis, pandemia, essa coisa toda, restrição, mas ainda assim eu acho super importante essa reunião entre as pessoas para que as relações melhoram, né? Quando você melhora as relações e faz com que elas sejam não só mais verdadeiras, mas também elas têm sintonias, eu acho que os outros aspectos da vida, tanto profissional quanto pessoal, eles ganham mais relevância, eles ganham mais sinergia, e isso é muito relevante, acalma o coração, né? Você fica mais. Aquece o coração de alguma forma, eu acho. Ainda mais pra você que tem um coração fraquinho, né? Tem que estar ali tudo amarrado. Tem que estar bem estruturado. Mas eu acho que o que você falou é total sentido. Quando tem sinergia, quando tá todo mundo indo ali para o mesmo caminho, a diferença é considerável, né? Sim, sim. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de transformação digital, vamos falar de transformação cultural. Você que é um cara que já puxou várias aí em alguns lugares. O que você mais aprendeu com isso? Quais foram os seus principais desafios, as principais dores e o que você mais aprendeu com isso? Legal. Bom, transformação digital, ele ainda está, né, é um termo muito utilizado aí pelas pessoas e pelas empresas ao longo dos anos, porque o mundo mudou e o mundo vem mudando, e aí você pode escolher né, a terminologia que você quiser, né, de VUCA e assim por diante, mas a transformação digital, para mim, ela é uma adaptação que a empresa precisa ter para os mundos de hoje e para o mundo que vai vir amanhã. É um jogo muito complexo, onde o grande objetivo
das empresas, em geral, né, nem todas as empresas são assim, mas os grandes objetivos das empresas em geral é crescer, é ser grande, é nacional, multinacional, ter 100, 200, 300 pessoas, depois milhões, milhares de pessoas, né? A pessoa que é dona de empresa, no fundo, é isso que geralmente ele almeja, né? E aí quando você finalmente consegue isso, finalmente a sua empresa está gigante, vem o mundo e diz para você, cara, você está muito devagar, você precisa mudar de direção e você precisa mudar de direção rápido, porque senão você fatalmente vai morrer, né? E essa mudança de direção das empresas, principalmente as que têm um tamanho bem significativo, elas tendem a ser mais devagar, né? Por que elas tendem a ser mais devagar? Porque ela tem muito processo, né? E é natural que uma empresa muito grande tenha muito processo, porque você precisa fazer com que a engrenagem funcione. As pessoas que estão lá dentro, elas têm um perfil mais conservador, elas têm um perfil mais de processo, elas gostam desse tipo de coisa, né? Porque é assim que a empresa funciona e é assim e é por isso que elas foram contratadas. E a forma de construção, a forma de criação, a forma com que você coloca as coisas no mercado e a oferta que você tem dentro da empresa, elas têm essa característica, né? Quando você chega para uma empresa de 10, 15, 20 mil pessoas e fala, escuta, o negócio é o seguinte, agora tem que ir para lá, né? Não é mais para cá que você tem que ir para lá, esse tempo que você tem entre mudar processos, cultura, tecnologia, negócio, é bem relevante, né? Então, eu acho que o maior aprendizado, e talvez os dois grandes maiores aprendizados que eu tirei desses processos que eu passei, eu acho que a cultural, com certeza, é a mais significativa, a mais importante e a que mais precisa de atenção, porque o ser humano por si só, geralmente, ele não é muito fã de mudança, né? Geralmente a gente precisa colocar algum incentivo para que a pessoa se sinta interessada naquela mudança, porque tem gente que não gosta de mudança. A gente geralmente acha a mudança, o primeiro reflexo que a gente tem sobre mudança é ruim. Pô, vai entrar uma pessoa nova, será que Zona de conforto. é, vai entrar uma pessoa nova na empresa. Será que ela é uma pessoa bacana? Será que ela é boa de trabalhar? É ruim? Né? Já caso, pô, a empresa vai juntar com outra, M&A, né? Putz, será que como é que vai ser esse negócio? Eu fui comprado, eu comprei. Então, toda mudança, tudo que acontece em volta de uma mudança lá é relativamente complexa, principalmente cultural. Então, você precisa de uma maneira muito sistemática fazer com que a empresa entenda para onde ela está indo. Isso requer um alinhamento super importante a nível corporação, né? E aí, o segundo aprendizado é que tem que estar na agenda do CEO. O CEO tem que ser não só uma pessoa comprada, que é isso é o básico, ele tem que estar comprado com o processo, porque senão nem começa. De verdade, alguns lugares que você vê por aí, existe ainda esse romantismo de vamos começar de baixo para cima, bottom-up, processo, agilidade, não funciona. Cara, tem que ser de cima, o CEO tem que dar o tom, ele tem que falar que isso é importante para a companhia e ele tem que dar o drive. Se ele não der o drive, as coisas não se mexem, as estruturas ficam ainda mais resistentes à mudança, né? E quando você começa a mudar as estruturas e mudar as culturas, você começa a mexer nos processos. E esse que é o grande risco da transformação digital. Vai funcionar? É difícil dizer se vai ou não, né? O mundo de hoje, a gente se tem uma especialidade que a gente tem que ter, né? Ainda mais nós que trabalhamos com tecnologia, é o mundo da incerteza. Uma certeza que nós temos é que existe a incerteza. A certeza ela está aí todos os dias e a gente tem que lidar com ela da melhor forma possível, né? A gente praticamente tem que ser especialista em incerteza, né? É até um contrassenso, né? Só sei que nada É, sei. até um contrassenso ser especialista de incerteza. E aí você tem que pegar esses processos de dentro da empresa e começar a mudar, né? Então, eu acho que um grande primeiro foco que as empresas podem ter, e que eu acho que ajuda bastante, é ter um produto, né? Então, se você tiver uma definição muito clara do produto que você quer fazer, da onde você quer digitalizar, você começa a fazer um processo de descoberta muito importante dentro da empresa. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero digitalizar a jornada do meu cliente, né? Eu tenho uma jornada muito analógica, porque eu sou uma empresa tradicional, e aí eu vou transformar essa jornada do meu cliente em uma jornada mais digital. Então você precisa, né, começar a entrar na concepção do produto, né? Como é que vai ser esse produto digital? O que ele vai fazer? O que ele não vai? Quanto que eu tenho que investir? E assim por diante. Quando você
tem minimamente um MVP na mão, ou tem minimamente uma ideia do que você quer fazer, você começa a desdobrar isso para onde? Para tecnologia, para o time, pessoas e negócio. É aí que o caldo começa a engrossar. Porque você, né, começa aquela movimentação clássica de, cara, vou montar uma squad aqui, vou colocar um dev ali, vou começar a montar as estruturas de engenharias necessárias para que minimamente aquele primeiro produto funcione. Mas uma coisa importantíssima que as pessoas podem, e eu acho que é necessário fazer, traz a figura do analista de negócio para perto desse processo. Por mais que esse analista de negócio não seja uma pessoa de produto, visionária, e conheça de UX Research, e conheça, né, perguntar para o usuário e criar produto, ela conhece muito da operação do produto. Então, a quantidade de informação que esse profissional tem e que ele pode agregar dentro da jornada é muito valioso. É muito valioso porque ele conhece as nuances do cliente, ele conhece as nuances do negócio. O produto ele vai vir para ser digitalizado, mas a nuance está ali. Então você começa a criar esse processo, você começa a rodar ele, trouxe para dentro e aí você parte para um modelo de treinamento dentro da empresa. Né? Que bicho que é esse novo, que é ágil, que é rápido, que é desenvolvimento de software, que é deployment a cada 2 minutos. Então, você precisa começar a fazer com que a empresa entenda isso. Então, você tem que disseminar treinamento para todos os pilares da empresa. E isso leva tempo, isso leva investimento. Né? Então, eu acho que passa por todos esses lados. O pessoal começa muito tecnologia, porque eu acho que a área de tecnologia, naturalmente, ela é uma área que já está em constante mudança, né? As tecnologias, elas mudam muito rápido, elas mudaram muito rápido, estão mudando cada vez mais rápido. Então, acho que tecnologia acaba sendo mais fácil por isso, mas quando você abre esse leque e você vai para as outras verticais da empresa, você precisa ter esse cuidado de treinar, acostumar as pessoas, fazer um processo muito pautado, mas ao mesmo tempo com uma velocidade boa. Não adianta, né, William? Assim, no meio do caminho vai dar, né? Vai ter gente que vai amar esse processo, vai ter gente que vai odiar esse processo. Você vai ter de tudo aí no meio do caminho. Mas o mais importante, eu acho que para a empresa é consistência, né? Entender que não é um projeto de 6 meses, um ano. Muito pelo contrário, porque a mudança cultural de uma companhia você não faz em um ano, ainda mais em empresa grande. E tem um outro lado também super relevante, né? Lembrando, né, fazendo uma ligação agora com o que eu disse há pouco, quando você começa a criar um produto digital, aquele produto digital está usando novas tecnologias, e essas tecnologias elas são digitais, né? Então eu estou falando de API, abstração, né? Só que onde ela rodava antes? Lá no Legadão, lá no monolito, né? Lá na VM, né? Dentro do data center, etc. Então, esse é outro desafio, quer dizer, como é que você começa a criar tecnologia direcionada para um produto digital e faz o dia a dia rodar, né? Você faz com que o run ali ele funcione muito bem, porque, né, o run é o que sustenta a empresa, né? E aí a gente cai para um lado super relevante, né, que é justamente quando você olha para o BAU, né, que é o business as usual, você precisa tomar algumas decisões, e essas decisões elas passam, e aí é uma mudança cultural importante que o pessoal chama, que uma empresa ser, né, ambidestra. Né? Por definição, o que é ambidestria dentro de uma empresa? Né? De um lado, eu tenho o meu dia a dia, o BAU. Né? O que é esse negócio? Cara, eu vou bater número, eu vou ser eficiente, meu EBITDA vai ser um número interessante, eu vou atrair tantos clientes, eu atendi a meu cliente em 3 minutos, eu vou passar a atender em 2 minutos e meio. Então você precisa ter uma empresa sadia e eficiente. Né? É esse formato que paga a conta. Só que esse formato aqui que paga a conta não é o formato que vai te levar para frente. O formato que vai te levar para frente é o formato de inovação, de experimentação, de coisas novas, de incertezas. Né? E aí vem outro lado da ambidestria. Como é que você junta esses dois lados? É esse que é o segredo. Né? Você precisa ter muito processo, tem que ter muito processo, muita evolução, muita resiliência, processo de aprendizado. É um lugar onde você vai colocar investimento e você consegue controlar retorno, é verdade, mas também é um lugar onde você pode e deve errar bastante, porque são esses pequenos erros e são esses pequenos testes que vai te levar para uma estrutura maior, para um novo caminho. E aí, eventualmente, isso que você está lançando, ele vai virar um BAU.
né? Entende? É igual software, que o pessoal fala, ah, É um é um ciclo, né? ciclo, o pessoal fala, ah, o microserviço de hoje é o monolito de amanhã. E é verdade, né? Então, esse produto que você está criando, que hoje ele é inovador, etc., ele vai virar um BAU e aí você precisa construir coisa nova, né? E é um ciclo de inovação que você não pode deixar de existir. E se você abrir esse leque para lugares mais complexos e para as inovações maiores, o pessoal fala muito que você tem que disruptar a sua empresa toda hora de dentro para fora, né? Só que aí é uma complexidade maior, é um processo super arriscado, enfim, e requer um grau de maturidade super importante. Então, eu acho que transformação digital ele passa por todos esses lados, por todos esses horizontes, produto, métrica, e é um mundo bem grande aí que tem bastante empresa fazendo, algumas estão dando muito certo, outras não, então, mas acima de tudo tem que ser muito resiliente, né? Todas as estruturas resilientes, a proposta da mudança tem que ser muito clara e tem que ter um ownership da cadeira, né? Senão não vai para lugar nenhum. É bem legal porque eu te perguntei sobre transformação digital e você falou aí, acho que umas duas, três vezes sobre transformação cultural, porque transformação digital tem tecnologia nova, tem cloud, tem esteira, mas a partir do momento que você fez aqui em um produto, colocou para rodar, tem a empresa que tem que ir junto, a empresa tem que comprar a ideia, né? Acho que é o segredo, né? A coisa mais difícil, fazer as coisas convergirem. Eu estava conversando com uma seguradora enorme, assim, gigante e tal. E ela estava, né, tentando fazer transformação digital, etc. Aí conversa vai, conversa vem com o pessoal. E eles me falaram uma coisa super interessante, quer dizer, eles têm uma área de segurança da informação extremamente rígida, né? E tem que ter, né? Cartão de crédito, seguradora, essa coisa toda tem super informação sensível. E aí a primeira pergunta que você faz num momento desse é como que você consegue dosar essa rigidez de um processo que te dá segurança com a rapidez das coisas que precisa fazer, né? As coisas precisam ser feitas e elas precisam imprimir uma velocidade interessante. Só que do outro lado, você precisa ser seguro, você precisa ser rígido, você precisa ir mais devagar. Então, como é que você faz esses dois mundos conversarem e, acima de tudo, funcionar? Né? É um desafio aí bem relevante, porque não tem para onde fugir. Você precisa ser mais maleável, você precisa criar estruturas aqui que sejam mais rápidas, mais expostas, né? Não adianta falar que eu vou conseguir ser rápido e não vou conseguir ser exposto. Vai. Você vai ser mais exposto, você vai ser mais aberto, só que você precisa colocar outros tipos de controle, né, para que isso funcione e para que você consiga se proteger. Eu acho que é importante essa linha de raciocínio, porque não tem resposta padrão para isso. O que você vai fazer em um lugar não necessariamente serve para o outro. Esse é o segredo, né? Esse é o desafio. Até pelo modelo de negócio, né? Cada modelo de negócio é encarado pelo cliente de uma forma. Então você vai abordar o cliente, né? Aquela história de customer centric, cliente no centro, e você toma decisão em volta disso. É isso, assim, é como você. Por isso que eu falei no primeiro produto, sabe? Se você entende seu cliente já e você quer criar um produto para digitalizar a vida dele, o que você consegue desdobrar disso para dentro da corporação depois é um monte de descobertas, né? Porque tem um monte de coisa aqui naquela história de eu não sei que eu não sei, né? Eu sei o que eu sei o que eu não sei, mas tem muita coisa que eu não sei e que eu não sei. Então você começa a descobrir essas coisas que você não sabe e fala, putz, isso aqui existe, está lá o tempo inteiro, a gente nunca mexeu nela e agora precisa mexer. Né? E para mexer, cara, você precisa de investimento, você precisa de pessoas, você precisa de processo, você precisa. Enfim, você vai desenterrando ali as coisas que você nem fazia ideia que elas existiam. Às vezes você só descobre quando dá problema, né? O que eu tenho que fazer agora para lidar com esse problema? Também, é. E aquela história, né? Tá lá faz tempo, as pessoas já saíram, não tem documentação. E aí é aquela correria, né, para resolver aquele problema específico. Descobrindo e resolvendo, né? Não tem muito jeito. Você falou aí algumas vezes sobre M&A, sobre processo de aquisição de empresa, como lidar com isso, ainda mais no momento, né, de uma digitalização de uma jornada, né? Eu sei que a Inter depois já passou por alguns e é um desafio, né? Unificar times É, eu acho, eu acho que vou falar do M&A tecnológico, né, que aí é o resultado, é resultante do que aconteceu, né? Então,
Você tem um negócio, você vai fazer o M&A para tirar o concorrente do ar, porque é um complemento do seu negócio, enfim, por qualquer motivo que você tome, né, você tomou a decisão de executar aquele M&A, você precisa fazer ele operar. E aí você tem várias estratégias para que isso aconteça, né? Eu já vi empresas fazerem M&A e aí você simplesmente tomba a operação para dentro da empresa numa esteira e resolve o problema, né? Aí você tem a questão do produto, você vai manter a marca, não vai, você vai continuar mantendo a oferta, mas você tomba toda a estrutura para, vou chamar aqui de nave-mãe, né? E isso cria uma esteira ali dentro, eu conheço empresa que faz 20 M&As por ano, né? Então tem um projeto dentro da empresa que toda vez que faz o M&A, ele vai lá e faz, mas é um rollout mesmo, é uma esteirazinha que, né, tomba ali os sistemas, tomba a operação e assim por diante. Quando isso acontece com tecnologia, quando você, né, você tem uma área de tecnologia aqui, uma outra lá, e as cadeiras às vezes elas se sobrepõem, os processos se sobrepõem, as funções se sobrepõem, é aí que está o grande desafio, né? Por quê? Porque, né, voltando de novo, tudo, o foco sempre principal, pessoas, né? E a mudança, né? Lá vem a mudança de novo e as pessoas. O nível de incerteza, de insegurança que você traz para a empresa, e não é só para quem foi comprado ou para quem comprou, é para todo mundo, né? Claro que quando você é adquirido, essa incerteza ela aumenta um pouco, porque, né, naturalmente, ou na grande maioria das vezes, quem é adquirido acaba, né, sofrendo um pouco mais ali com o processo. Mas o nível de certeza, de insegurança nas áreas, ele aumenta bastante. Então, acho que o primeiro passo é a comunicação, né? Eu acho que as empresas, em geral, elas pecam muito na hora de comunicar o processo, né? Então, às vezes, o processo decisório acaba passando por, tá, comprei, vamos deixar lá operando um pouquinho, deixa eu ver como é que funciona, e daqui a pouco eu faço as mudanças, eu mexo ali na estrutura de RH, depois eu mexo na estrutura de finanças, mas aí tem o resto da empresa que você não está mexendo, né? E esse resto da empresa que você não está mexendo, elas não sabem o que vai acontecer, de verdade. Minha hora vai chegar? Vai chegar quando? E vai acontecer? Não vai? Vão mexer? Então, comunicação, né? Eu sei que é quase que né, um jargão corporativo essa história de comunicação, que é problema em todo lugar, mas eu acho que especialmente no M&A é importante. Por mais que você não tenha muita clareza, e de verdade você não vai ter, mas eu acho que é legal você comunicar um caminho, né? Ou seja, cara, ó, a gente vai juntar as áreas, né? O produto tem sinergia aqui com o produto, as pessoas são complementares e é o caminho que a gente vai percorrer. Isso posto, você começa a executar esse plano, né? Quando você cai para a tecnologia, e aí eu vou, né, obviamente, cair para o mundo que me é mais familiar do que, né, o M&A em si, eu acho que você precisa ter muita clareza do que as pessoas fazem e do que elas esperam. Então, quando você vai conversar com as pessoas, né, você precisa entender o que elas fazem, o que elas querem fazer, o que elas gostam de fazer, como que elas fazem o que elas fazem e por que que elas fazem o que elas fazem, né? Então, por que que elas constroem o que elas construíram, da forma que foi, na velocidade que foi, porque tudo tem uma história, né? Você pega uma gambiarra ali na tecnologia, aquilo lá tem uma história, né? Por que você fez a gambiarra? Não é porque eu quis. Dificilmente você ouve isso, né? É porque, cara, tinha um deadline ali, alguém apertou e não sei o que, tinha que entregar, tinha meta, tinha, né? E aí, né, vamos fazer de qualquer jeito rapidinho, né? Acho que tem muito disso também. As empresas, às vezes, elas atropelam o médio e longo prazo para executar o curto prazo, e o curto prazo se torna longo prazo daqui a 5 anos, né? Muitas empresas passam por isso, principalmente as startups de scale-up, né? Elas vêm numa tocada, obviamente, puta, não tem caixa, poucas pessoas, mas precisam, né, rapidamente adquirir cliente e aí depois vai para investimento assim por diante. Mas quando elas entram no processo de scale-up, elas de alguma forma pagam um preço de ter feito todos esses, né, vou chamar aqui de puxadinha ao longo do tempo. Porque a empresa cresce, ela não aguenta o tranco desse negócio, né? Então ela precisa voltar um pouco, é, né, estabilizar esse negócio para conseguir ir para frente, né? E pode visitar algumas startups aí que eu conheço que entraram no scale-up e elas passaram por esse processo,
E eu estou começando a achar também que é um processo meio que natural, né? Acontecer isso daí. Então, quando a empresa se junta, tecnologicamente falando, e aí algumas vezes as cadeiras, né, elas se sobrepõem e algumas tecnologias se sobrepõem, eu acho que é a hora que você precisa sentar com todo mundo e estabelecer um plano, né? Então, putz, uma nuvem é Google, a outra é AWS. Para onde que eu vou, né? Eu vou ser tudo Google, eu vou ser tudo AWS, eu vou ser multi-cloud. E além de ter um plano, você precisa comunicar esse plano, né? Eu volto lá para a comunicação de novo. Por quê? Porque você, de um lado, né, você montou uma empresa com pessoas que conhecem Google, né? É a mesma coisa que você ter uma empresa toda baseada em Oracle, Microsoft, SAP, enfim, né, softwares fechados, e falar, não, agora a gente vai ser tudo open source. Vamos migrar tudo para open source, cara. Você não vai migrar tudo para open source, né? Você até pode fazer, mas aí, cara, é um processo longo, né, doloroso, que vai requerer muito investimento. Mas você precisa ter minimamente esse plano por onde começar, né? Então, assim, eu vou ser multi-cloud? Vou, por causa disso, disso, disso. Ó, moçada, o negócio é o seguinte, a gente vai ser multi-cloud, tem espaço para todo mundo, então quem é do Google vai ter que aprender AWS, quem é da AWS vai mexer com o Google. Lá na frente, todo mundo vai mexer com tudo, né? Vamos ser um time unificado, então é para lá que a gente vai. Putz, tem a funcionalidade em Go, a outra em Java. Dá para manter as duas linguagens? Sim ou não? Se não, a gente vai para onde? E por quê? Né? Eu falei isso no podcast passado e ficou tanto na minha memória que eu vou repetir aqui agora, que o Eli lá da IntelliPost, ele falou isso para mim, ele falou, cara, sabe como é que você escolhe linguagem de software? Você pega seu problema, né? Você precisa resolver um problema, acima de tudo. Você olha para aquele software e olha para ele com um olhar crítico de que, o que ele não resolve do meu problema. E aí você olha para o software e pensa da mesma maneira, o que ele não resolve. E aí o que mais resolver, né, de problema, você acaba fazendo a adoção daquele software. Então, eu acho que passa por um planejamento extenso, uma comunicação. Eu acho que a comunicação, nesse caso, ela precisa ser assertiva, é verdade, mas ela precisa ser constante acima de tudo. Né? Você pode mudar de direção, você deve mudar de direção, mas você precisa comunicar. Né? Eu acho que quanto menos você comunica, mais insegurança traz as pessoas e a insegurança que as pessoas têm, ainda mais no mundo de tecnologia, turnover começa a subir. Eu não preciso nem terminar de dizer aonde isso vai parar. Então, eu acho que você tem que juntar sim as tecnologias, acho que esse é um grande desafio. Juntar as pessoas é um grande desafio. A nova forma de trabalho é um novo desafio, porque o time acaba crescendo, você precisa reestruturar o time, né? O org chart do time ele acaba eventualmente mudando, e ele eventualmente mudando, você tem que ter muito cuidado para que a velocidade do seu time não diminua, né? Porque lembra que você tem que fazer tudo isso com o negócio rodando, entregando produto, mexendo em custo de nuvem, né? Você tem que fazer todo esse caldeirão de coisas tem que continuar acontecendo, né? E entregando, Você precisa continuar sendo ambidestro. exatamente. Você precisa, de repente, até uma terceira mão, aí você, né, você precisa ter que. Mas eu acho que isso é importante, né? Você tem que ter um olhar muito sistemático, né, da organização de processos e pessoas. Porque se você consegue literalmente cuidar das pessoas e processos, cara, o negócio sai, né? O negócio sai. E cuidar das pessoas, para mim, é isso: é ter relação de confiança, é estar perto das pessoas, é comunicar bem com elas, é de maneira genuína cuidar delas de uma forma onde você sabe o que está acontecendo com ela, você consiga ajudar e as pessoas têm que te ver assim. Né? Eu acho que quando você tem essa relação de confiança entre as pessoas, as coisas fluem de uma maneira muito mais significativa, muito mais importante e o resultado disso é um ótimo trabalho. Eu sou uma prova viva disso. Eu acho que esse tato com as pessoas é um diferencial mesmo. Você, de várias formas, falou assim, ó, colaboração. Só assim que as coisas dão certo, envolvendo as pessoas de início a fim. E a minha próxima pergunta, ela é bem nessa linha, né? Porque quando você fala de transformação digital, de transformação cultural, de M&A, você tá chegando nas empresas e tem desde aquela pessoa que tá com muita fome, muita vontade de fazer as coisas e às vezes atua de forma desorganizada, como também tem aquelas pessoas que estão acostumadas com um ambiente mais estável, com poucas mudanças,
Como conciliar isso? Como fazer essas coisas darem certo? Deixar as pessoas mudando e ficarem felizes ao mesmo tempo? Difícil, né? É uma missão, né, cara? Assim, eu acho que a questão cultural, né? Você constrói o time para ter uma cultura determinística, né? Tipo, cara, ela vai ser autônoma, ela vai fazer as entregas, são pessoas né, são inconformadas com o que elas têm, elas são inconformadas com o resultado, né? Elas são inovadoras, enfim, você quando constrói um time, uma organização, né, você coloca alguns pontos importantes para que aquilo funcione da maneira que você está desenhando que funcione. Quando você junta um time de uma cultura organizacional totalmente diferente ou diferente da que você construiu, você precisa passar por um processo de adequação cultural aqui. Né? E como é que você faz isso de maneira efetiva? Devagar. Né? Aqui aí entra um pouco de transformação digital versus como você junta as duas culturas dentro da empresa. Por quê? Porque as pessoas eventualmente, quando elas começam a se juntar, o conflito ela vai aparecer, né? E não confunda o que eu vou falar agora com microgestão. Você tem que estar perto das pessoas. Estar perto das pessoas não é igual a microgerenciamento. Estar perto das pessoas é conversar com as pessoas, entender onde são as dores para que você possa viabilizar, né, as dores e os problemas que elas possam vir a ter. Isso é estar perto das pessoas. Então, quando o conflito acontecer, e ele vai acontecer, né, você tem que estar muito perto delas para, cara, A mais B mais C, peraí, né? Você tem que ser do time de deixa disso, né? Porque os conflitos e os problemas, os conflitos e os problemas, eles fazem parte do seu processo. Se você não tiver muita clareza disso, se você não conseguir conduzir esses conflitos de uma maneira muito homogênea, né, onde você entende a dor de cada um e você resolve a dor de cada um, você vai ter problema, porque não adianta nada você ou comprar um lado, né? Ah, o fulano de cá tem razão, o outro não tem, ó, você vai ter que. Ah, não, você precisa entender todos os contextos, você precisa conversar com todo mundo. Você entende o investimento de tempo que você precisa colocar, né? Então, aí, de novo, você precisa rodar tudo isso e ainda investir tempo aqui. E você também, existem maneiras que você faz com que papéis da organização funcionem assim. Então, por exemplo, eu tenho todos os times que eu monto, todos os times que eu passo, eu gosto de ter muito papel do tech lead, né? O tech lead é aquela função onde é uma pessoa mais sênior do time, né? Um especialista nível um, 2, 3 ali, muito focado em tecnologia, que cuida da plataforma, cuida da estabilidade, cuida do code review, cuida, né, dos guardrails necessários que o desenvolvedor precisa ter. Mas, acima de tudo, esse papel é o papel que trabalha junto com os outros engenheiros, trabalham junto com as pessoas para que elas façam o seu trabalho de uma maneira, né, mais limpa possível. Então, quando esse conflito acontece, ele tem esse papel de entrar no meio e falar, moçada, calma, é para lá que a gente vai e vamos uniformizar isso daqui e conduzir isso da melhor forma possível. Então, é claro, tropeços no meio do caminho sempre vão acontecer. Às vezes as pessoas, né, falam, cara, não é isso que eu quero para mim, tá tudo errado isso daqui e eu vou embora. Né? Até usei uma analogia com o João outro dia de churrasco, ele fígado e tal, cara. Se o cara gosta de churrasco e em um lugar que só tem fígado, ele não vai ficar. Ele fala, só tem fígado lá, eu odeio fígado, tchau. Né? Então, passa por isso e você tem que estar preparado para isso também. Né? O turnover, principalmente na área de tecnologia, ele é uma realidade. Eu vejo as empresas hoje olhando para o turnover de uma maneira ainda muito, talvez, tradicional. Ah, idealmente um engenheiro de software tem que ficar com a gente 5 a 7 anos, porque, né, ele vai conhecer todo o sistema, ele vai conhecer os fluxos, ele vai entregar como ninguém. É verdade, eu concordo com tudo isso. Quanto mais tempo o engenheiro de software fica dentro da companhia, mais ele rende, mais ele entrega, mais ele conhece, tá tudo certo. Mas a realidade não é essa. A realidade é, cara, a pessoa que fica 1 ano, 2 anos contigo hoje, tem que soltar rojão. Fala, pô, a pessoa está com 2 anos com a gente. Mas, ao mesmo tempo, quando você percebe que aquele engenheiro de software, aquela pessoa está contigo faz 1 ano e meio, você precisa olhar ela mais de perto, né? Porque fatalmente as chances dela sair é grande.
Então você precisa ter uma maneira de fazer gestão disso daí. E essa maneira de fazer gestão disso daí passa por vários lugares. Você pode ter um hunting ativo, você pode ter um plano de retenção extremamente agressivo e ativo, apesar que reter uma pessoa de tecnologia hoje, na minha opinião, é extremamente complexo, porque as pessoas, né, têm o dinheiro envolvido, têm o financeiro envolvido, mas o projeto também ainda move bastante as pessoas. Tem a questão do internacional, que aí não tem jeito, né, na retenção. Pessoa que vai ganhar em euro, ganhar em dólar, etc. Como é que você vai reter, né? 7 vezes mais? 7 vezes mais, e no final também há um projeto internacional. Né? Pô, como é que o pessoal na Inglaterra trabalha? Deixa eu entender como é que são, né, a estrutura de código, processo, etc. Conhecer outras pessoas, de repente até mudar de país. E agora eu acho que a gente está vivendo um momento ideal para isso, né, mais propício, que é você morar aqui no Brasil e ganhar em euro. Pô, né? Claro que você não tem um salário efetivamente de quem mora lá, mas é um baita de um salário para quem mora aqui. Então, acho que, como eu venho dizendo, né, a gente tem que estar muito preparado para as mudanças, e essas mudanças, elas acontecem o tempo inteiro. Né? Então, você tem que ter essa habilidade de ter opções para resolver problemas novos, né? É a incerteza, né? De novo, né? Ser especialista em incerteza, porque você, né? Como a gente está em constante mudança, isso tá mais rápido, tá piorando e eu acho que vai ser pior, vai ser mais rápido. O approach que você usava um ano atrás não pode ser o mesmo approach de hoje. E a gente às vezes cai nessa cilada. Né? Fala, o turnover tem que ser de tanto. Olha, eu só quero gente com tal formação. Olha, não sei o quê. Cara, não, não, sai daí. Não é aí mais que você vai ganhar um jogo, e muito pelo contrário, você vai sofrer com esse processo. Né? Então, eu acho que tem a ver com quebra de paradigma, as pessoas elas gostam de ter aquela crença, né? Porque eu acredito que todo mundo tem que ser CLT, por exemplo. Todo mundo tem que ser CLT. Você pode até acreditar nisso. Agora, se isso é verdade e o mercado é assim, existe uma distância. Né? Então, como é que você lida com isso? Você precisa saber lidar com isso de uma forma inteligente, para que você consiga reagir aos problemas e fazer a empresa girar. Acho que eu amplifiquei demais aqui a resposta, mas acho que é um pouco isso, sim. Mas tem muita relação que. Tudo isso que você falou, né? Tipo assim, quando você fala, não é microgestão, é que você não precisa dizer pro cara o que ele tem que fazer, mas você precisa saber o que está acontecendo. Senão, quando tem um problema, você não consegue ajudar ele. Aí o cara se sente largado. Então, você tem que estar presente. E isso tem muita relação com o turnover. Porque uma coisa que até aprendi com você, a única certeza que nós temos é o turnover. Como que eu diminuo ele? Quais estratégias que a gente traz pro dia a dia? Acho que é. E ainda mais com esse mundo que a gente está vivendo hoje, desde que começou a pandemia, com pessoas distribuídas, né, diante de todo mundo, né? Como que é isso, né? Como que eu tenho no meu dia a dia uma pessoa que está trabalhando, que a minha empresa aqui é de São Paulo, ela está trabalhando em Goiânia, em Florianópolis. Como conciliar tudo isso? Como fazer disso uma receita, né, que pode funcionar para uma squad, mas pode não funcionar para outra. Esse é outro complicômetro, né? Eu acho que quando você tem um time distribuído nacionalmente, eu não acho que seja tão complexo assim. Claro que tem algumas coisas de jurídico, de RH que você precisa se preocupar, como, por exemplo, seguir feriado, né? Que feriado você segue? De São Paulo, de Floripa, de Goiânia? Como é que é esse treco? Então, eu acho que de novo, né? Você precisa lidar muito bem com as expectativas, né? Então, você primeiro precisa ter um ferramental muito importante para fazer gestão remota, né? Ou seja, como é que você mede as entregas, como que você faz para montar a sinergia entre as pessoas, como que você consegue efetivamente pensar e projetar o futuro junto com essas pessoas, porque elas não se encontram mais, né? E aqui eu ainda estou no âmbito nacional. Elas não se encontram mais, elas não se veem mais. Então, aquela história de tipo, vou desestressar um pouco, vou tomar um café na esquina com a pessoa X. E aí você dá aqueles 15, 20 minutos, né, de tirar a pressão um pouco para continuar o dia, ela não existe mais. Né? Então, talvez o nível de estresse das pessoas esteja aumentando muito por isso, mas também, ao mesmo tempo, você precisa ter mecanismos para que isso melhore. Né? Você pode fazer isso em formas de dar curtos intervalos de tempo para as pessoas. Eu já vi empresas que estão falando que vão diminuir
carga horária durante a semana e assim por diante, né? Quando você vai para times distribuídos pelo mundo, aí o caldo complica muito mais. Por quê? Porque, essencialmente, vamos pegar um projeto aqui para talvez tangibilizar a nossa conversa para ela ficar mais real. Pegar um produto telepost aqui, cotação de frete, né? A gente tem uma squad lá, duas squads de cotação de frete, né? Essencialmente, como é que é composta a squad? Engenheiro de dados, né? Tem agilista e assim por diante. A pergunta é a seguinte: você tiver um time aqui no Brasil e um time em Nova York, você vai colocar, sei lá, um pouco de dev back aqui, um pouco de dev back lá e vida que segue, né? E aí, isso vai funcionar, né? Aí você tem um problema do time zone, etc, cultura, mas né, metade do time calado. Não sei se isso funciona, né? Porque, primeiro, como é que você vai colocar os dois times em sintonia? Acho que esse é o primeiro grande desafio. Então, como algumas empresas resolvem esse problema? Você tem um projeto único, com um único líder desse projeto, e esse único líder, né, faz a gestão desse projeto e pessoas como um todo. Pode ser uma alternativa. Eu acho essa alternativa um pouco complexa, porque, né, dependendo do lugar do mundo que você está, esse líder aqui, né, não precisa dormir, precisa descansar, né? Então, tem essa questão. Ficar acordado 24 horas. Exatamente. A pessoa não dorme, né? Quando você manda e-mail, manda Slack para ela, ela tá dormindo, ela acorda, né? Isso que é conversa sync de verdade, né, cara? Aí você pode, por exemplo, colocar líderes diferentes para o mesmo projeto, né, o projeto de cotação, mas com escopos diferentes, né? Então você tem o líder do país A, o líder do país B, com o mesmo olhar de produto, ou seja, cotação, mas com escopos completamente diferentes. Isso dá uma sinergia maior entre os times, porque você acaba fazendo com que as entregas desse time A sejam feitas única e exclusivamente por eles, né? Você não depende do outro time fazer a entrega, né? E assim por diante. Só que aí você tem um outro problema para resolver, que é o seguinte: o time A, junto com o líder do time A, quer entregar mais que o time B, junto com o time B. E aí você pode ter um conflito de entregas, né? Como vamos colocar uma squad para dentro aqui, sem ser, né, multi-região. Dentro da squad você tem lá os story points, etc. Cada um entrega, né, a sua quantidade de pontos e aquele determinado membro do time não entregou, então ou os demais ajudam ou acaba, né, falando, cara, você não fez seu trabalho, começa a ficar uma situação um pouco ruim. Quando você tem time remotos, isso também acontece, né? Ou seja, se o time A não está entregando tanto quanto o time B espera ou esteja entregando, acaba, né, falando, olha, eu entrego mais. Acaba virando uma competição, né? É aí que eu quero chegar. E competição desse tipo, o downside desse negócio é a empresa. A empresa vai acabar não entregando. Então, eu acho que lidar com times distribuídos é um processo de aprendizado que todos nós estamos tendo, né, dada a realidade dos últimos 2 anos. Não tem fórmula mágica, eu acho que, de novo, tem a ver muito com a cultura das pessoas. Eu acho que o Brasil ele tem um fator determinante e importante que é a autonomia, né? Autonomia com responsabilidade, você saber o que você precisa fazer e fazer, né? Às vezes as pessoas confundem autonomia e falam, cara, eu não vou fazer, ou depois eu faço, eu sumo. Eu acho que estava conversando isso com um amigo meu. Enquanto a gente estava na pandemia, isso de alguma forma funcionava melhor, nós estamos ainda, né? Mas isso funcionava melhor porque não tinha para onde ir. Ah, vou dar uma volta no shopping, ah, vou até tal lugar. Não tinha essa, você tinha que ficar em casa. Agora já não. Agora você pode ir ao shopping, você vai à praia, você pode passear. Então, como é que você cria mecanismos para entender se a entrega está acontecendo? Eu acho que é uma coisa que a gente vai viver ainda, vai ser um pouco doloroso na minha visão, né, de conseguir realmente medir as entregas, conseguir realmente unir as squads e as pessoas para que a entrega seja mais homogênea possível. E aí não vai ter receita, né? Aí eu acho que a gente vai ter que adaptar a forma de trabalho, ao modelo de negócio, a cultura do time, e aí cada um tem o seu formato, cada um tem a sua forma. Mas, de novo, né, as empresas sabem muito disso e não é novidade. Tudo isso vai se resumir à entrada, à contratação, né? Eu li o livro do Reed, né, do Netflix, aliás, eu super recomendo a cultura da Netflix, que eles trabalham de uma única maneira,
você é um cara de alta performance, vem trabalhar aqui. Se você não é, você não entra. Então, é tão simples quanto isso, assim, que eles trabalham, né? Então, autonomia total. Você pode literalmente fazer o que você quer lá, né? Tem até um capítulo que ele fala, rapidamente aqui, ele fala, ele contratou uma pessoa que é especialista em comprar série, né? Então, cara, pessoa especialista em comprar série, eles estavam paquerando uma série para comprar, e junto com ele estavam mais dois, três concorrentes, e a série, em vez de custar US$ 100.000, ia custar US$ 1 milhão. Ele chegou pro chefe dele e falou assim, pô, meu budget aqui é de US$ 100.000, mas a série custa 1 milhão, o que que eu faço? Aí o chefe dele falou para ele, falou, você que é especialista, vê aí o que você quer fazer. Então, se você quiser dar um cheque de 1 milhão comprar uma série, muito bem. Se você quiser não quiser dar o cheque, muito bem. Ele acabou dando cheque, foi uma história de sucesso. A série foi a 13 Reasons Why, que foi um estrondo total. E ele se deu bem, mas ele poderia, né, não ter dado o cheque e 13 Reasons Why ser um baita estrondo, né? Então, e aí você precisa ter uma cultura muito aberta do erro, né? Como é que você fala abertamente do erro, você expõe o erro, mas com um único objetivo de aprendizado, aprendizado seu e aprendizado aos demais da sua empresa. Então, entende? Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que nós brasileiros nós temos uma questão complexa pela frente, porque a nossa educação não nos ensinou a ser autônomo, não nos ensinou a ser empreendedor. Agora está começando a aparecer empresas relevantes de como você, né, você forma isso nas pessoas, como você dá autonomia, como você ensina elas a ser empreendedoras, né, educação financeira, passa por alguns lugares. Eu entendo que esse é o futuro, né, o ensino ali, como você constrói as pessoas, porque é o seguinte, né, o MIT não te ensina a ser CLT, né, o MIT te ensina a mudar o mundo, né? Como é que você vai mudar o mundo aqui? A gente aqui, a gente aprende e fala, cara, tem que ser CLT e ganhar ali das 9 às 6 e vai ter um chefe e vida que segue, né? Então eu acho que tem um shift cultural importante que a gente vai observar ou não, porque isso pode demorar tanto tempo que a gente não vai ver, né? Eu com certeza não, você sei lá, você vai ver, porque você já está meio gasto também, mas eu acho que passa vai por todos esses lugares aí. Sensacional, acabamos de ter uma aula aqui com o Evandro. Evandro, em vários pontos aqui do nosso papo, tu falou do líder. Eu tenho que ter um líder. Líder vai me ajudar a resolver conflitos, o líder vai me ajudar com as entregas, o líder vai me ajudar a decidir tecnologia. Acho que essa figura ela está muito presente ali quando você fala de participação de pessoas. Como que você vê esse líder? Como que você vê essa pessoa crescer dentro da sua empresa? Até como que você vê um plano de sucessão para esse tipo de colaborador? Vou roubar uma frase aqui do Simon Sinek que eu gosto muito, que ele fala, né, que liderança é uma escolha, não é uma posição. Deixa eu voltar um pouco mais para trás. Eu trabalhei no Walmart.com, né? E no Walmart.com, a cultura do Walmart, ela ainda é muito baseada no Sam Walton, que é o fundador lá do Walmart. Desde a época do Sam Walton até hoje, a cultura de liderança ela é muito forte. O que eu quero dizer com isso? Para você ser um bom líder, você precisa se multiplicar. Para você se multiplicar, você precisa aprender. Para você aprender, você precisa melhorar. Então, eu acho que sim, você precisa ter um sucessor, né? E o sucessor, antes de qualquer coisa, ele precisa querer. Não adianta nada você chegar e falar, agora o William vai ser meu sucessor aqui para a cadeira de VP of Engineering, porque ele está indo super bem, né? E aí eu chego para você amanhã e falo, não, é o seguinte, estou saindo da empresa, vou te indicar para a cadeira. Aí você não quer. Já aconteceu isso comigo já, assim. Perguntei para pessoa que estava na função A, como é que tá? Você está feliz na função A? Não, nem sei porque me colocaram aqui, agora eu tô e, puta, não dá para voltar a fazer o que eu fazia, né? Então, aí a gente começa a navegar por conceitos que, na minha visão, são bem simples de liderança, né, cara? Colocar as pessoas no lugar certo, contratar as pessoas certas, mas eu acho que esse processo de formar as pessoas, né, onde você as ajuda, e a ajuda, de novo, ela vem do querer da pessoa. Então, eu pergunto literalmente para os meus liderados, todos eles por onde eu passei, o que você quer fazer? Para onde você quer seguir? Qual que é o seu caminho? Né?
Eu acho que a pessoa tem que ter isso na cabeça, assim. Claro que não dá para ter, daqui a 10 anos, né? Isso não existe mais. Mas, pô, daqui a um ano, pô, eu quero, né, eu vislumbro. Eu acho que existe, ou não, ou a pessoa, né, eu quero ficar aqui minha vida inteira fazendo isso daqui, eu tô feliz, assim, eu não quero confusão pro meu lado. Também tem esse perfil. E aí você precisa ajudar essa pessoa a executar essa função no que ela é feliz de fazer. Então, eu acho que o primeiro momento é esse, né? Entender o que a pessoa quer, aonde ela quer chegar e quais os anseios dela. Isso posto, você começa a contar algumas histórias ou você mostrar para ela quais são as grandes dificuldades desse próximo passo que ela vai dar. Quais são as dores, o que, que você já viu. Aí você vai para um processo um pouco mais de mentoria, né? Que é explicar para ela o que você já viu. E o que você viu não é necessariamente a única fonte de verdade. Né? Isso é importante também. Você está dizendo para ela o seguinte: na minha visão, o que eu passei foi isso. Pode acontecer com você, pode nunca acontecer com você, mas invariavelmente, algumas coisas que você passou na vida, né, ainda mais a pessoa que. Eu já fui analista, né? Eu fui estagiário, analista júnior, pleno, então eu já vi muita coisa, né? E quem passa por todas essas fases, isso também a gente está vivendo um momento diferente, né? Você não tem mais o júnior pleno hoje, o cara é júnior, 6 meses já vira sênior, mais 8 meses virou especialista 14, né? Então, Sênior de 2 anos. tem muito isso e tal, e isso traz uma outra discussão interessante, né? O cara até pode ser sênior de 2 anos, né? Mas ele tem que ser, meu, high performance total, né? O cara tem que ser, meu, fora da curva para conseguir chegar a esses 2 anos, mas enfim, acho que esse é um outro podcast. Então, a pessoa precisa querer. Né? Ela querendo e você estando disposto, primeiro, a ouvir, segundo, a guiar, né, a pessoa, e se você quer dar um presente para alguém, William, é feedback, cara, feedback aberto, construtivo, né, feedback que dói. Eu lembro uma vez na DASA, onde eu estava lá, o seu futuro chefe, ele me perguntou uma coisa, uma situação bem complexa, e ele de verdade, ele não sabia onde estava o problema. E eu sabia, assim, eu tinha uma ideia onde estava o problema, só que o feedback era bem difícil de dar, assim. Eu fiquei até pensando, putz, dou ou não dou, como é que ele vai encarar esse negócio? Eu acho que ele vai encarar ruim e, né, vai até brigar comigo, juro, passou isso pela minha cabeça. Ele vai até brigar comigo. Eu falei, quer saber? É o que eu acho que é importante ele saber, e eu acho que vai fazer isso, vai fazer ele crescer. Então, meu objetivo era fazer ele crescer. Era esse, né, não tinha outro foco. Era isso. Aí eu dei o feedback, ele falou, eu não conseguia ver, né? O pessoal de treinamento chama isso de ponto cego, né? Você tem uns pontos cegos na sua vida que você realmente não consegue enxergar. Né? E faz parte, o processo de coaching, mentoria, não sei o quê, eles servem para justamente te mostrar esses pontos cegos. E aí ele enxergou isso, cara, ele mudou e ele tratou esse problema e ele evoluiu muito depois disso, né? Eu acho que, então, todos esses pilares, mentoria, você ficar perto, você mostrar os pontos, você cuidar do time, e aí vem a eficiência, né? Quer dizer, se você faz isso com a pessoa, você fala para a pessoa fazer isso com outras pessoas, né? Então, multiplica, né? De novo, se você precisa, né, formar um liderado, você precisa aprender e assim por diante, né? Eu acredito muito num conceito que o time te empurra, né? Não é você que sobe. Então, se o time te empurra, o time está crescendo. Se você está crescendo, você cresce junto com ele e assim por diante. Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho, de verdade, de ver que as pessoas que eu trabalhei, que eram meus liderados, hoje é CTO não sei aonde, hoje é Senior Manager não sei aonde, hoje é Head de SRE não sei aonde, e isso me traz bastante felicidade, porque de alguma forma eu acho que eu tive ali uns 2 centavos de contribuição e ela está bem, mas foi o que eu disse anteriormente, acima de tudo, elas quiseram estar lá, né? Elas almejaram estar lá. Porque se elas não quisessem também, eu ia falar, ia entrar por um ouvido pelo outro, e a conversa ia tomar outras direções também. Eu diria muitos centavos, né? Mas acho que assim, uma coisa legal que você falou aí é, não basta querer. Eu quero, para chegar lá eu tenho que fazer tudo isso. E é correr atrás de tudo isso. Sem as coisas não caem do céu. Liderança é isso. Não, só ia complementar que né, acho que quem está vendo um pouco de livro de autoajuda, livro de carreira, né,
E é verdade, assim, paga um preço, né? Você tem que acordar cedo, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que cuidar da cabeça, você tem que cuidar do corpo, você tem que se alimentar direito, você tem que dormir muito bem, você tem que fazer network. Não é um negócio assim que, né? É um processo, não é da noite pro dia. Aí, obviamente, está construindo, é um processo, né? Os grandes treinadores, coaches, mentores da vida, eles falam, cara, né, disciplina. Né? Outro dia eu vi o Bernardinho dando entrevista lá e falou, cara, é disciplina, não tem jeito, é disciplina, 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 e disciplina enche o saco. Disciplina, eu quero churrasco, eu não quero ficar acordando cedo, não. Eu quero tomar cerveja. Então, tem que ter muita resistência, muita persistência, muita resiliência. Show de bola. Evandro, foi sensacional o nosso Orange Juice de hoje. Aprendi aí bastante coisa contigo, como sempre. Deixa um último recado pra galera aí, deixa seus contatos, como que a galera consegue te achar. Boa. Eu estou no LinkedIn, Evandro Alves, né? Acho que é Alves1 no final da URL. Podem me contactar, eu adoro conversar sobre tecnologia, sobre eventos, sobre coisas que a gente possa vir eventualmente a trocar. Na Telepost temos vagas, né? Então, se você gosta, meu, de tecnologia com muita autonomia, trabalhar com open sourcing, trabalhar com sistemas de altíssima performance e altíssima complexidade, mas acima de tudo você ama o que você faz, me manda uma mensagem, vamos conversar. A gente está passando por um processo de scale-up muito relevante, né? A gente está mudando a plataforma toda, né? Isso está muito legal, né? Claro que tem bastante trabalho, etc. Então, eu acho que isso é super importante dizer também. Se quiser mandar um e-mail, meu e-mail é alves.nyon@gmail.com. E qualquer coisa, o William também está por aí. Fechou, obrigado, hein, Evandro. E se quiser descobrir o segredo dos 120 milissegundos, vai ver em Telepost. Vem para depois que a gente te ensina. Obrigado, pessoal, por escutar mais esse Orange Juice de hoje até o final. Meus contatos estão aqui na descrição. E até a próxima. Deem feedback pra gente, falam se gostou. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.